Olá, amigo internauta, estamos ao vivo com o Lance no Área especial. O convidado de hoje, Daniel Freitas, diretor de futebol do Vasco, seja bem-vindo. E aqui comigo também, Rodrigo Ciantar, repórter do Núcleo Vasco. O assunto não poderia deixar de ser as recentes perdas do Vasco. O torcedor se pergunta muito como fazer para segurar jogadores de peso como Alan, Rômulo, Diego Souza e Fagner, que saíram recentemente. E o Daniel está aqui para responder isso para a gente. Como que fica essa situação? O Vasco perdeu jogadores com tanto renome dentro do elenco, Daniel. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, os internautas aí do Lance no Ar. E são processos que todo clube brasileiro sofre quando as janelas de transferência estão abertas. Se a gente for analisar a história recente do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recentemente foi campeão da Libertadores e perdeu 3, 4 peças importantes. O futebol brasileiro ainda não tem condições de evitar que essas saídas ocorram. E fica muito difícil também, né, sentar por conta de direitos econômicos e direitos federativos, parcerias com empresários. No Vasco, desses 4 jogadores, nem todos pertenciam ao clube, né, Daniel? O Diego Souza, na verdade, o Vasco tinha os direitos federativos, mas houve o interesse do jogador em sair do clube. A gente precisa entender o seguinte, na verdade o direito federativo é o vínculo que o atleta mantém com o clube. Nesse caso, todos os atletas, o vínculo federativo, com exceção do Alan, pertencia ao Vasco. Mas os direitos econômicos, que aqui na verdade é da forma que é fatiada a receita obtida com a venda do jogador, isso era dividido. No caso do Rômulo, o Vasco tinha 50% dessa fatia desse bolo. O Diego Souza, o Vasco tinha 33%, do Fagner apenas 20%. E é claro que isso pesa de uma forma desfavorável na negociação. Isso é importante para o pessoal que está em casa, que às vezes o torcedor não entende. O Vasco está se desfazendo de jogadores importantes, mas não é tão simples mantê-los por conta de direitos federativos e direitos econômicos. Lembrando para você que está em casa, se quiser participar aqui do nosso bate-papo com o Daniel, perguntas no Facebook, nós estamos ao vivo aqui, você pode enviar perguntas para o nosso Facebook aqui do Lance. Ciantar, você... Até em cima disso, Daniel, o Roberto Dinamite chegou a dar uma entrevista que pretendia que no futuro isso fosse evitado, que talvez pudesse evitar que os jogadores saíssem tão facilmente. De repente, das futuras contratações, o Vasco ter uma porcentagem maior. Esse é um cuidado que vocês já estão tendo, esse é um processo que vocês já estão fazendo no clube, é algo que pretende fazer, é algo que tem que ser necessário fazer no clube, porque alguns momentos a gente vê, não só o Vasco, enfim, clubes Brasil afora, às vezes fica refém de um parceiro e acabou acontecendo como aconteceu com o Vasco em algumas situações. O Vasco está tomando esse cuidado, o Vasco precisa tomar esse cuidado, qual que é? O Vasco já vem tomando esse cuidado, as contratações que foram feitas esse ano já tem esse perfil, com o Vasco tendo uma participação maior nos direitos econômicos dos atletas que chegaram, para que a gente possa, na verdade, ter um poder maior de negociação lá no futuro. E o Vasco hoje, na verdade, aumentou também a quantidade de jogadores no qual ele é detentor de direitos econômicos. Alguns anos atrás, o Vasco tinha poucos jogadores que de fato pertenciam ao Vasco. Hoje isso vem mudando nos últimos anos. Esse foi um trabalho que começou lá em 2009 e vem continuando agora. O Vasco hoje adquiriu os direitos econômicos do Éder Luiz, do Felipe Bastos. O Vasco conseguiu negociar numa condição favorável a própria permanência do Renato Silva. O Wendel veio nessa condição para a gente. O próprio Auremir, que chegou recentemente, o Vasco comprou um percentual junto ao Náutico com a opção de aumentar a participação nos direitos econômicos. Então essa é uma política que já vem sendo implantada. Essas contratações, você falou do Auremir, há pouco tempo o Vasco contratou o Albuda e tem o Daxon que chegou agora. Esses jogadores que chegaram agora são jogadores que vocês estão pincelando aos poucos, são jogadores que vocês esperam que de repente dê frutos futuros, como aconteceu com o próprio Rômulo e o Alan. O Rômulo, quando chegou ao Vasco, ninguém o conhecia e chegou à seleção brasileira. É nisso que o Vasco aposta? Qual que é o pensamento para trazer esses jogadores? Na verdade, o Vasco, em todos esses casos, o Vasco enxerga nesses atletas potencial para que eles possam suprir o elenco a curto prazo. É engraçado, o Daniel mencionou, né, que ele não teve um coletivo com o time titular e o próprio Wendel teve a estreia antecipada por conta daqueles desfalques que o Cristóvão tinha nas mãos. São jogadores que o torcedor ele fala muito do que o Vasco perdeu. Foram jogadores que entraram muito cedo, sem uma preparação muito grande.
e foram bem dentro de campo. Então isso tem que ser ressaltado também, né? Na verdade, são jogadores que já vinham sendo observados pela comissão técnica e pelo próprio perfil dos atletas. A gente tinha tranquilidade que certamente eles ajudariam e manteriam o nível de competitividade do Vasco, que é isso que a gente vem buscando. É claro que saíram nomes de peso, não dá para desconsiderar a série do Fagner, do Diego Souza, do Rômulo, do Alan, que era um atleta que, embora não fosse um titular absoluto, mas era um atleta que tinha uma contribuição muito importante, um atleta polivalente, mas as reposições estão mantendo o nível de competitividade do elenco, é isso que a gente busca. É isso que eu gostaria de te perguntar, Daniel. O Alan é um jogador polivalente, mas vocês trouxeram o Wendel e o Auremir, que são dois jogadores polivalentes também. É uma tendência, vocês procuram jogadores com características similares para substituir esses jogadores que saem do clube? Em alguns momentos é claro que isso é importante, mas nem sempre a gente vai buscar esse perfil. Nesse caso do Wendel, realmente aconteceu dessa forma, e do Auremir também. Mas não significa que daqui para frente vai ser sempre essa busca com esse perfil de jogador.